A gente já falou tanto de política, Agostinho, vamos virar o disco um pouco? Vamos. Virar o disco entrega a idade, né? Mas é o seguinte, acontece agora em São Paulo uma feira muito relevante na área de tecnologia, que é a FutureCon. A Rádio Bandeirantes estará lá, inclusive, viu, Agostinho? A gente terá um estúdio montado na FutureCon, que acontece lá no Expo São Paulo Expo, é o antigo Centro de Exposições Imigrantes. Teremos um estúdio, vamos transmitir de lá jornais, programas esportivos, trazer ao ouvinte da Rádio Bandeirantes o que hoje é considerado de ponta nessa área de tecnologia. E é por isso que nós convidamos também aqui para falar conosco o diretor de Infraestrutura e Tecnologia da FutureCon, Hermano Pinto. Hermano, bom dia, hein? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. É um grande prazer estar falando com vocês aqui e falar de um tema que eu gosto muito no Dia dos Professores, que é tecnologia e como que a gente conecta as pessoas, o que a gente traz lá no FutureCon. Olha, eu estava olhando aqui na programação da FutureCon, de 18 a 20 de outubro, na São Paulo Expo, muita coisa ligada ao 5G, não é? Que é a grande novidade em termos de tecnologia e comunicação chegando às capitais brasileiras. Há uma expectativa gigantesca a respeito da transformação que o 5G pode trazer. Como que hoje o mercado e os principais players veem o posicionamento do Brasil em relação a isso, hein, Hermano? O Brasil está muito bem posicionado porque nós fizemos uma licitação bastante consistente. Este ano nós tivemos uma missão brasileira lá em Barcelona, que é um grande evento da tecnologia de telecomunicações, e nós fomos muito procurados, né? O pessoal da Anatel, o Ministério, nós como pessoas da tecnologia, de como é que nós construímos essa licitação, esse leilão do 5G, né? E foi realmente um grande sucesso, e a gente tem implantado, mesmo com as questões aí que nós tivemos de disrupção da cadeia logística, com alguns problemas que a gente tem hoje de fornecimentos, principalmente vindos da Ásia, de componentes, e mesmo assim, com um pequeno atraso, por causa dessa falta de componentes, a gente tem implantado, e nós já cumprimos uma primeira etapa, que nós temos todas as capitais brasileiras hoje já com redes 5G operacionais. Hermano, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Você começou falando aí do Dia do Professor, né? E a gente teve a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, lógico, e na questão da educação não foi diferente. A gente teve que, com casca e tudo, inventar um ensino à distância que não tinha estrutura para isso tudo, né? E é algo que veio na pandemia, mas que claramente veio para ficar. O que a gente pode esperar dos próximos anos, sei lá, nessa área de ensino à distância, levando em conta esse avanço da tecnologia que acontece tão rapidamente? Olha, Agostinho, é uma coisa bastante interessante que a gente sempre fala, que educação, ela pretende trazer o aluno cada vez mais para a realidade das coisas, né? O professor, ele vai poder contar cada vez mais com ferramentas que vão permitir isto. Então, quando a gente fala, não precisa ser apenas na conceituação de metaverso, né? Mas você pode realmente trazer uma grande imersão no conhecimento para os alunos. E a tecnologia, quanto mais conectividade você traz, quanto menor, digamos assim, o tempo de resposta junto aos alunos que você tem trazido pela tecnologia, você permite essa maior imersão. Então você imagina, digamos, um professor, que todos nós fizemos lá no passado algumas excursões, mas um aluno que esteja no Amazonas e que tem uma dificuldade de conhecer o Museu do Ipiranga, por exemplo, né? Você pode, através de um tour virtual, né, que nós já fazemos hoje dentro do mercado B2B, o negócio de negócios, nós fazemos tours virtuais em armazéns, em fábricas, ou mesmo em situações mais agrestes, né? Mas você trazer um aluno que está lá em Manaus para conhecer e fazer um tour virtual pelo Museu do Ipiranga, ou fazer um grande estudo de alguma, digamos, de uma obra da antiguidade, né? Isso tudo a tecnologia permite. E o ensino à distância, então, a gente pode ampliar não só o contato do professor com o aluno, mas dos alunos com aquelas questões culturais que a gente pode trazer de uma forma mais imersiva, a palavra-chave é essa, para os alunos.
A gente está conversando aqui com o diretor de infraestrutura da FutureCom, Hermano Pinto. E aí, Hermano, eu queria te fazer um desafio aqui, não é? A gente fala na Rádio Bandeirantes para um público muito grande, muito aberto, não é? Nem todo mundo está mergulhado na área de tecnologia, mas tecnologia é algo que fascina, porque remete ao futuro, remete a novas possibilidades, remete a coisas que não existem e que podem ser transformadoras, né? E existem algumas palavras ali que permeiam hoje o mundo da tecnologia que a gente vê aparecendo o tempo todo. Eu queria que você explicasse para a gente o que é cada uma dessas coisas e como é a utilização possível delas. Olha só, internet das coisas, metaverso, realidade estendida, Big Data e 6G, que já começa a se falar a partir de agora. Você consegue fazer isso para a gente? Sim, vamos lá. A internet das coisas, começando pela internet das coisas, é uma área que me agrada muito porque também ela abre um grande campo para tanto a academia brasileira quanto para a indústria brasileira. A internet das coisas é uma coisa que é uma plataforma, na verdade, que você coloca uma série de componentes que são sensores, elementos de monitoramento que permite você coletar dados, né? E ao coletar esses dados, você vai formando uma grande nuvem de informações que a gente acaba chamando de Big Data, né? E processando esse monte de dados, você consegue tomar decisões mais assertivas, de melhor qualidade. Então, por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, de uma cidade, né? Então, você tem lá uma série de semáforos dentro da cidade, e nesses semáforos você pode fazer uma série de verificações sobre trânsito, sobre volume de veículos ou comportamento de pedestres. Todas as informações elas podem ser trazidas para a companhia de engenharia de tráfego, que vai poder efetivamente atuar de forma mais efetiva para o bem do cidadão e para o bem da cidade, né? Indo para o metaverso, né? O metaverso é um ambiente que você cria de um universo paralelo, né? Mas que você pode ter uma série de interações ali dentro. Eu citei antes, no caso da educação, né, uma situação mais imersiva, né, e aí a gente entra também na realidade estendida, ou realidade mista, onde você mistura realidade com virtualidade, né? Ou seja, com questões que, digamos, você pode botar um avatar, você pode colocar, digamos, simular uma situação que a gente chama de mapa de calor, ou por onde o produto está passando, por onde as pessoas estão passando, e com tudo isso você consegue transferir para o usuário, e eu acredito muito no metaverso para o mundo de negócios, fazer uma melhor venda consultiva, para você explicar para um agricultor como é que aquela máquina especificamente vai atuar de forma melhor, ou aquele implemento agrícola vai atuar de forma melhor dentro do ambiente agrícola, né? E aí, quando a gente fala tanto do 5G quanto do 6G, o 5G e o 6G, eles são novas ferramentas que a rede de telecomunicações permite para você, ou traz para você, permitir uma melhor conectividade, né? E uma melhor resposta àquilo tudo que nós estamos fazendo. Então tem 3 palavrinhas que, quando a gente fala de tecnologia de acesso móvel, ou acesso sem fio, que elas são fundamentais. Primeiro, eu preciso ter maior capacidade de captação de dados, né? Então, que eu consiga processar mais dados. Tem uma palavrinha feia para isso, chamada throughput, né? Mas é isso basicamente. Qual que é essa palavra, irmão? Throughput, né? Ou seja, a capacidade de você passar os dados. Ainda. Né? Fica mais difícil. Vamos pular essa palavrinha. Mas é a capacidade de você processar dados, tá? Aí você tem um outro elemento, que é a quantidade de elementos que você consegue conectar, né? Digamos assim, quando você estava na tecnologia lá atrás, do celular, 2G e tudo, você conseguia captar dentro de uma célula, de uma área de frequência, né? Você conseguia captar talvez 200, 300, 400 pessoas. E aqui a gente está indo para 1 milhão de elementos, e são coisas. E aí a gente conecta a internet das coisas com esse tipo de tecnologia. E por fim, a gente tem uma outra palavrinha chamada latência, que é o tempo de retardo. Então, aquela história que quando você está assistindo aquele jogo de futebol, né? Ou como estamos na Band lá, eu gosto muito de assistir a Fórmula 1, né? A gente vai estar com o Reginaldo Leme, inclusive, lá no nosso evento, né? Aí você vê o teu vizinho gritando e você não sabe o que está acontecendo. Isso chama latência, atraso entre a imagem
e a realidade, né? E no caso do 5G, a gente reduz bastante essa latência para mais de 200 vezes 200 vezes melhor do que a gente tem hoje. Isso permite você ter ações entre máquinas que permitam uma interação melhor, e por isso que a gente começa a falar de carro autônomo, de outras tecnologias de robotização que existem, mas agora a gente vai poder fazer de forma remota graças a essa baixa latência. Indo para o 6G, o que o 6G traz de diferente? A gente vai ter um painel muito interessante, a gente está trazendo a academia, a indústria, né, para falar sobre isso. Né? O 6G é o que a gente fala da internet áptica, que você vai habilitar outros elementos que o ser humano, que nós como seres humanos temos, como odor, como tato, né? Então você vai poder tocar objetos, né? Imagina você está fazendo um curso, voltando à parte de treinamento à distância, de uma máquina. Hoje em dia a gente consegue enxergar, através do 5G, as peças dessa máquina. Com a internet 6G, o que a gente vai conseguir simular o tato daquela peça ou daquela máquina para o usuário. Né? Então é por isso que a gente chama de internet táctil ou internet áptica. Né? E o 6G ele vai permitir uma amplitude muito maior de interação, inclusive em termos entre o homem e a máquina, porque a gente fala até que a gente vai poder ter uma interação de sentimento, né? Que a gente vai poder simular algumas coisas, se eu gosto, se eu não gosto, aquela coisa digamos assim, que o ser humano tem muito claro, mas as máquinas não têm. Então o 6G vai permitir esse tipo de coisa. É um mundo bem distante ainda, né? Estamos falando de daqui 10, 15 anos, tá? Mas é uma coisa que a gente já começar a discutir, porque tem questões diversas dentro desse mundo, né? Tanto técnicas quanto até éticas, né? Que a gente tem que discutir em cima do 6G, e a gente vai trazer essa discussão também lá dentro do FutureCom. O Hermano Pinto, diretor de infraestrutura e tecnologia da FutureCom, está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Essa é a ponta, né, da tecnologia, são as tendências, é aquilo que está surgindo, que começa a aposta que é feita. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro desafio, não é, Hermano? Que é fazer com que hoje o que já existe de tecnologia seja cada vez mais acessível para toda a população brasileira. Então, uma coisa é a tecnologia ali, o seu avanço, a pesquisa, e a outra coisa é quando a gente olha para o território nacional e lembra que tem muita gente hoje alijada de qualquer tipo de tecnologia. Você acha que o 5G vai permitir mais inclusão? Eu tenho certeza disso. Veja só, a gente tem um projeto, que é um projeto que a gente trabalha com várias instâncias, tanto de governo quanto da indústria, no sentido de a gente reduzir o que a gente chama no mercado de brecha digital. Né? É como que você faz a inclusão de pessoas que estão distantes da tecnologia ou distantes da conectividade, trazê-las através da tecnologia para esse mercado. Né? E a gente sabe que o efeito, outro dia eu estava lá justamente no Ministério das Comunicações conversando sobre isso, o impacto da conectividade é gigantesco dentro de uma sociedade. Você imagina uma pessoa que tem uma pequena indústria, é um caso real, uma indústria de açaí, no interior do Pará, e ela pode, através da internet, através da conectividade, começar a vender os seus produtos em e-commerce para uma série de segmentos, fora daquela região onde ele está restrito por causa do acesso. Ou ele conseguir insumos para que você consiga melhorar e tornar mais eficiente aquela produção. Ou você trazer o que a gente chama de cidadania digital. Né? Existem cidades hoje, né, que já tem praças conectadas, onde as pessoas podem ir lá, que não tem acesso a um computador, ou através do seu smartphone. Hoje no Brasil a gente tem mais smartphones, as pessoas têm o telefone na mão, que é o primeiro acesso à internet, mas que vão a essa praça onde você tem uma conectividade, seja através do 5G, ou uma conectividade que a prefeitura monta em Wi-Fi, né, a partir do 5G ou a partir do 4G, hoje em dia, e que essas pessoas têm uma inclusão digamos assim, que a gente chama de cidadão digital, onde ele pode emitir seus documentos digitais, solicitar os seus documentos digitais por ali, e ele tem essa acessibilidade
possibilitada pela tecnologia. Então são várias coisas que a gente consegue fazer através da tecnologia, e o 5G ele vai poder permear uma série de novos serviços, né? Serviços que estão associados a entretenimento, como disse, a inclusão dele como cidadão digital, serviços para movimentar o empreendedorismo e mesmo para a educação, né? Então, e a gente não pode esquecer a questão da saúde. Nós vamos ter lá dentro do FutureCall muitas demonstrações que vão ser trazidas por algumas nossas empresas parceiras que estão lá com a gente, como a Embratel Claro, como a Vivo, como a Deloitte. É uma demonstração, por exemplo, do Hospital das Clínicas, né, que a gente tem hoje a primeira rede privativa montada em 5G, e lá vai permitir, essa rede privativa, que está lá no Instituto de Radiologia, ela permite você fazer uma série de serviços muito, digamos assim, tecnicamente complexos, mas que você vai poder compartilhar com vários segmentos e hospitais espalhados pelo Brasil, tá? E que vai facilitar o telediagnóstico, né? Então são elementos todos que a tecnologia traz e que realmente a gente sabe que vai ter um grande impacto na sociedade. Hermano, queria que você falasse um pouco sobre o Congresso, então, né? A Thaís começou essa nossa conversa dizendo que ele acontece em São Paulo, é agora entre 18 e 20 de outubro, né? Exatamente. O Congresso do FutureCon é um congresso que já tem quase 25 anos, né? Até um pouquinho mais, e ele reúne mais ou menos 800 palestrantes, né? Entre palestrantes, debatedores, né? Nós trazemos pessoas de diversos países, assim como um grande foco aqui para o Brasil e para a América Latina, e trazemos temas que nós temos dentro do nosso congresso 5 auditórios, né? E temos outros 4 auditórios abertos para o público geral, fora da área de congresso, né? Então nós temos uma área de inovação, por exemplo, onde a academia, os empreendedores, as startups vão estar lá fazendo suas apresentações. Nós temos uma área que a gente chama de ForCorp, que é voltada ao mundo corporativo, onde que é interessante, a gente fez algumas pesquisas, algum trabalho, eu converso muito com o mercado de agro, o mercado de indústria, e uma das reclamações maiores, eu acho que é a reclamação que você também teria, Agostinho, é que a gente fala muito difícil, né? O pessoal da tecnologia fala muito difícil, né? Então a gente tem que transformar o que a gente fala em impacto em sacas de soja produzidas, ou litros de combustível economizados, ou o quilowatts-hora evitado de serem consumidos dentro da planta industrial. Então, esse espaço ForCorp é para ter esse debate justamente entre o consumidor final e os fornecedores de tecnologia. Aí depois a gente tem uma área também que a gente chama de Future Talks, onde é apresentar soluções novas para o mercado, né? E nessa área do congresso específica, né, onde tem essas 5 salas, né, a gente vai estar rodando também alguns eventos paralelos, como o Future Payment, que é voltado para meios de pagamento. Existe um grande impacto, acho que quase todos já ouviram falar, de que a área financeira brasileira é uma das mais desenvolvidas do mundo, né? E efetivamente nós temos muito a mostrar dentro dessa área de meios de pagamento e que hoje o pessoal chama de fintech, né? Mas tem muito mais que fintech, inclusive a gente vai ter uma série de demonstrações lá. Depois a gente tem o Future Jude. Dentro do Future Jude, que vai cuidar de governança digital, a parte de LGPD, uma série de coisas, inclusive nós estamos trazendo um caso do Tribunal de Rondônia, onde um juiz ele já hoje usa o metaverso para fazer as suas audiências. Então é um caso de um juiz de Rondônia que a gente está trazendo, muito interessante dentro do Future Jude. E também a gente tem a área do Future Gov. O Future Gov é muito voltado à questão das cidades, voltado para os prefeitos. Ontem mesmo a gente estava conversando, né, que, digamos, tem soluções muito simples e boas você fazer dentro das cidades que você traz um impacto social enorme, enorme. Para, por exemplo, coleta de lixo, para postos de saúde. Existem várias soluções muito, muito legais que a gente pode fazer através da tecnologia, que já estão implementadas em várias cidades do Brasil, de forma pontual, né? E o que a gente quer através do Future Gov é mostrar todas essas experiências.
e o FutureCon Congress, né, que vai ter todo aí sim a gente fala de política regulatória, a gente vai falar de política industrial, a gente vai falar de tecnologia específica do 5G, 6G, cabos submarinos, fibra ótica, satélites, aí digamos, é o parque de diversão aqui dos dos técnicos, né, de pessoal de rede, que realmente está muito interessado em entender como é que essas arquiteturas novas, essas arquiteturas em nuvem, arquitetura, a gente tem uma parceria com a Sociedade de Engenharia de Televisão também, né, que a gente tem vamos falar sobre também o impacto da tecnologia. Eu estive participando lá do evento da SET, né, onde nós falamos sobre as grandes transmissões, né, como tem a Fórmula 1, né, e que a gente vai ter vamos falar de como que a Fórmula 1 se permite usar a tecnologia para que ela possa alavancar o negócio dela enquanto Fórmula 1, né, e como as grandes transmissões elas vão mudar, né, com os estúdios virtuais sendo montados aí pela digamos assim, em plena rua, né, e como vocês vão ter o estúdio lá, você vai ver como, digamos, a tecnologia pode realmente alavancar várias outras coisas dentro com um belo mochilink, né, com o 5G implantado lá dentro, né. Ah, isso a gente sabe, viu, irmão? Hoje rádio virou também rádio com imagem, né? Opa! Então a gente sabe também o quanto a transformação tecnológica afeta e melhora aqui a nossa qualidade de produção de conteúdo também no meio rádio. Hermano Pinto, diretor de infraestrutura e tecnologia da FutureCon, esteve conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Agostinho Teixeira, eu tô com frio na barriga, viu? Ah, é? Estarei lá na FutureCon mediando um debate. Olha, sobre acesso à tecnologia, caminhos para a construção de pontes de inclusão sobre o abismo digital. Basicamente, como é que a gente faz para fazer com que a tecnologia chegue e seja também benéfica para toda a população do Brasil? É isso que nós queremos. Já agradeço ao Hermano pelo convite e também por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, nos acolher ali com o nosso estúdio durante toda essa feira. Obrigada, viu, Hermano? Um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, Thaís. Obrigado, Agostinho. Foi um prazerzaço falar com vocês aí. Um bom dia dos professores para todos nós. Para todos nós. Obrigada.